Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Gestão Prática para Melhoria. Eu sou Erickson Prata, sou especialista em Lean e sou idealizador do método PPPR, que é Propósito, Processo, Pessoas e Rotina. Na aula de hoje, eu vou trazer um pouco do conteúdo sobre as 4 chaves para desvendar os segredos da Toyota no Lean Manufacturing, trazendo um pouco de conteúdo falando sobre clientes, falando sobre o processo de melhoria contínua. Então, vamos dar sequência aqui. A agenda de hoje é falar sobre o pilar propósito, falar um pouco sobre clientes, a melhoria contínua, como liderar mudanças e, ao mesmo tempo, tendo um espírito de melhoria contínua. Esse é o tópico dessa aula de hoje. Então, nós vamos iniciar pelos clientes, né? Quem é o nosso cliente? Algumas pessoas costumam falar que o cliente é o nosso visitante mais importante, né? O cliente está em primeiro lugar. Mas para Mahatma Gandhi, o cliente é o visitante mais importante em nossas premissas. Ele não depende de nós, nós que dependemos deles. Uma coisa que é interessante é que as pessoas às vezes confundem e falam que as variabilidades que ocorrem na empresa é decorrente do cliente. Pessoal, cliente sempre tem razão. Os nossos processos é que precisam estar adequados às demandas do cliente. Então, continuando aí a descrição do Mahatma Gandhi, ele não é uma interrupção do nosso trabalho e não é problema também de variabilidade. Ele é o propósito do nosso trabalho. Ele não é um ser externo ao nosso negócio, ele faz parte do nosso negócio. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da diferença de visão do cliente e visão no cliente, né? Nós não estamos fazendo um favor a ele ao servi-lo, de forma alguma. Ele está fazendo um favor a nós ao nos dar essa oportunidade, a oportunidade de comprar um produto nosso. Né? Esse aqui que é o mais importante. Então, como eu falei, qual que é a visão do cliente, né? O foco do cliente? É diferente de quando nós falamos foco no cliente. Foco no cliente é quando nós estamos na nossa empresa e enxergamos como que o cliente, o que o cliente está precisando. Quando nós falamos de foco do cliente, nós saímos da nossa empresa, vamos até o nosso cliente para enxergar o que realmente o cliente está demandando, qual que é a necessidade do cliente. Pessoal, no Lean, a coisa mais importante é o cliente. Qual que é a necessidade do cliente? Porque a partir do momento que nós temos sabemos qual que é a necessidade do cliente, aí sim nós vamos criar as nossas metas, nós vamos mudar o nosso processo produtivo para que o nosso processo produtivo tenha menos desperdícios. Por que nós temos que ter um processo que tenha menos desperdício? Por causa exatamente disso aqui, ó. Nós temos que oferecer para o fornecedor, para o nosso cliente, exatamente o que ele precisa, o que ele tem de necessidade. Então, fornecedor somos nós, aqui está o cliente. Então, essa balança ela tem que estar equilibrada. Porque não adianta nós queremos fornecer nem mais e nem menos, nós temos que atender a demanda do cliente. E essa demanda ela pode ser implícita ou pode ser explícita. Que tipo de situação que é explícito? Explícito, gente, é quando nós vamos, por exemplo, nós alugamos um quarto de hotel e nós sabemos que lá nós vamos encontrar uma cama, uma toalha, um shampoo, né? Isso que é o que está explícito daquilo que a gente contrata. Mas também podem ter situações em que o hotel deixa uma bala, um chocolate, isso não estava no contrato. Então, isso é para satisfazer ao cliente. Então, essas são expectativas implícitas, vai além do que a gente realmente estava esperando. Então, isso é muito importante nós termos uma visão do cliente e não visão no cliente, ou seja, ir lá no cliente e ver qual que é a necessidade que ele tem para nós fazermos a nossa mudança na nossa empresa. Bom, quais são os benefícios do Lean, né? Do Lean Manufacturing? Porque nós falamos muito do Lean Manufacturing. E o que é o Lean Manufacturing? Nada mais é do que uma cultura
que busca incessantemente a redução de desperdício. Para que se busca a redução de desperdício? Para ter maior segurança, maior qualidade, menor custo, menor tempo de entrega, tempo de atravessamento dos nossos produtos e ter motivação. Porque, de uma certa forma, quando nós falamos em termos de padronização, os nossos funcionários vão estar muito mais motivados, né? Então, estabelecer uma organização eficiente e harmoniosa, capaz de ajudar nossa estratégia em 3 eixos, né? Significando uma organização que, quais são os 3 eixos? É baseado numa cultura capaz de conduzir mudanças radicais e melhoria contínua, é o que nós buscamos, sempre melhorar o processo, sempre reduzir desperdício, porque se nós melhoramos o nosso processo, reduzirmos os desperdícios, consequentemente o custo também e o preço vai ficar mais barato para o nosso cliente. Se apoia em um sistema de organização baseado unicamente na necessidade. Pessoal, tudo começa pela necessidade. Qual que é a necessidade do cliente? É por isso que nós temos que ir até o cliente e ver qual que é a necessidade dele. É uma cultura orientada de modo a satisfazer os clientes, os colaboradores, os acionistas e a sociedade. Por isso que eu falei aqui sobre a motivação, porque também gera uma motivação para todos os clientes, colaboradores, acionistas, as partes interessadas. Ok? Bom, uma vez que nós conhecemos a necessidade do cliente, nós temos que olhar para a nossa empresa e começar a estabelecer qual que é a nossa visão, aonde que nós queremos chegar daqui 3 a 5 anos. Estabelecendo essa visão, esse horizonte, né, definindo esse horizonte, nós estabelecemos a nossa missão, aonde que nós queremos chegar esse ano, né? Porque a missão é a razão de ser do nosso negócio, né, de entregar para o cliente. Então, nós temos que, como principal papel, inspirar e engajar a nossa equipe para que nós possamos o quê? Atingir as metas, atingir aquilo que foi traçado em termos de planejamento para o ano e, consequentemente, atingindo a meta de 3 a 5 anos. Quando nós falamos de definição da nossa visão e da nossa meta, nós estamos sempre baseando na necessidade do cliente. E com essa necessidade do cliente, nós temos que fazer algumas mudanças, buscar sempre a melhoria contínua. E aí nós entramos no ciclo que eu chamo de ciclo da mudança. O primeiro ponto do ciclo da mudança é a percepção. Nós temos que saber a necessidade, mas nós temos que perceber essa necessidade do cliente. E como é que nós como é que nós temos essa percepção, né? Nós temos que mudar a percepção das coisas, como nós enxergamos, quebrar paradigmas. A percepção das necessidades é a base para todas as melhorias, né? Taishi Ono é um guru japonês. Ele fala que a necessidade é a mãe da criatividade, e é verdade. Quando nós temos uma necessidade, nós fazemos a coisa acontecer. Mas para isso a gente tem que ter o quê? A gente tem que perceber, né? Nós temos que ter uma percepção para que realmente a gente consiga enxergar qual é a necessidade do cliente. E outra coisa, pessoal, nós temos que desenvolver esses agentes de mudança. Por quê? Não fazer nada é mais arriscado do que mudar. Vou dar um exemplo para vocês sobre a Kodak. Eu vou contar um pouco da história da Kodak. A Kodak tinha aquele filme, para quem são os mais experientes aí, a Kodak tinha um filme que era o carro-chefe de vendas. E a Kodak, ela desenvolveu a máquina digital. Ela desenvolveu a máquina digital, mas ela não queria colocar o filme, que era o carro-chefe dela, em risco. Com isso, outras empresas depois descobriram a máquina digital e o que aconteceu com a Kodak? A Kodak fechou. Então, é mais arriscado ficar parado, né, do que mudar, né? Não mantenha-se preso aos seus paradigmas. Pessoal, o paradigma é para nós quebrarmos. O Lean Manufacturing
sempre está buscando quebra de paradigma, sempre está querendo reduzir desperdício para melhorar o produto em termos de qualidade, em termos de segurança, em termos de prazo, em termos de custo, para atender às necessidades do cliente. Reconheça seus paradigmas e vá além deles. Isso é muito importante que a gente consiga enxergar qual que são os nossos paradigmas, o que a gente consegue melhorar no nosso processo. O segundo ponto, depois da percepção, é o nosso modo de pensar, né? Nós temos que começar a pensar de forma diferente. E para isso, nós temos que buscar sempre o potencial de melhoria, crescer no sentido de alcançar ou almejar um processo que ele não cesse o processo de melhoria contínua. Está sempre buscando novas situações, novos processos, novos fluxos, com um fluxo mais enxuto, e com isso, consequentemente, a gente melhora o atendimento ao cliente. E falando em termos de atendimento, um dos itens mais importantes também dentro do Lean Manufacturing é o tempo de atravessamento, a redução do lead time, né? Hoje, os clientes, cada vez mais, eles buscam a redução do lead time. Imagina um fluxo onde nós temos aqui, desde o início até o final, esse fluxo de atravessamento aqui é mais ou menos 60 dias. Tudo que está em azul são atividades que não agregam valor para os clientes. E o que está em verde são as atividades que agregam valor para o cliente. No Lean Manufacturing, é muito importante nós identificarmos quais são as atividades que agregam valor e quais são as atividades que não agregam valor. A grande maioria das bibliografias que vocês buscarem, vocês vão perceber que mais de 90% do lead time são com atividades que não agregam valor. Então, pessoal, é mais fácil nós trabalharmos nas atividades na parte azul para a gente eliminar as atividades que não agregam valor. Esse é um dos pensamentos do japonês. O japonês que está sempre atrás do desperdício. Porque desperdício, pessoal, é dinheiro. Tempo é dinheiro. Imagina um fluxo desse daqui, que era 60 dias, nós conseguimos passar para 40 dias. Só reduzindo atividades que não agregam valor. Vocês podem perceber que todas as atividades que agregam valor estão aqui mantidas, mas nós conseguimos reduzir o prazo, o lead time em 20 dias. Saímos de 60 para 40 dias. Isso é um caso real. Isso é um trabalho que nós conduzimos. Eu conduzi praticamente numa indústria siderúrgica que nós conseguimos reduzir o tempo de atravessamento. E isso é dinheiro na veia. Por quê? Quando você reduz o lead time, você reduz recurso, você reduz movimentação, você reduz transporte, você reduz estoque. Isso traz uma consequência muito grande para a empresa. Bom, pessoal, eu estou falando que lead time nada mais é do que a redução do lead time, ela traz, consequentemente, uma redução de custo, né? Então, o lead time deve estar no centro dos esforços da empresa para eliminar todos os tipos de atividades que não agregam valor. As empresas mais avançadas em Lean, elas trabalham muito na redução do lead time, porque a redução do lead time, ele é, consequentemente, a redução de custo. Bom, nós falamos então da necessidade, falamos da percepção, fomos para o modo de pensar, agora nós vamos em comportamento, né? E como que nós, pensando no ciclo da mudança, o que nós fazemos em termos de comportamento? Toda vez que nós tivermos um problema, é muito importante numa empresa Lean encontrar a causa raiz. Existem diversas ferramentas ou metodologias que nos ajudam a encontrar a causa raiz dos problemas. Essa daqui é uma delas, o DMAICS, que nada mais é do que definir o problema, medir, ir lá na área, ver qual que é a frequência que ocorre, quantas vezes que ocorre o problema, qual que é a nossa condição inicial, né, quanto que nós estamos, para depois analisar, implementar as ações, checar os resultados e depois o S é de sustentar, é de padronização, ok?
Então, esse é um método de solução de problemas que é muito importante numa empresa Lean, que os funcionários, quando se depararem com um problema mais complexo, eles abrem um formulário do DMAICS para realmente encontrar a causa raiz e resolver o problema. E aí vira um comportamento. E esse comportamento, ele acaba trazendo mais qualidade, menor custo e menor entrega, um lead time menor. Ou seja, sempre voltada para orientação com foco do cliente, né? Orientação ao cliente, traduzir as necessidades de produtos e serviços em processos eficientes para satisfazer as necessidades do cliente em termos de qualidade, custo, entrega, sempre, gente, buscando a redução do lead time. Além de reduzir o lead time, tem uma regra no Lean que é muito importante, é da gente fazer certo da primeira vez. Parece uma regra simples, mas esse simples não é tão simples assim de implementar. Então, não aceitar defeitos, não produzir defeitos, não transferir defeitos e ou problemas, não é tão simples assim. Não são todas as empresas que na hora que faz um produto defeituoso, ela para o processo para avaliar. Eu vi isso na Toyota. Eles realmente param os processos. Quando produz um defeito, a Toyota para o processo dela para resolver o problema na causa raiz. Então, pare a produção ao invés de produzir defeitos e comece novamente quando o problema tiver sido resolvido. Pessoal, parece simples, mas o simples não é tão óbvio assim. Isso é muito difícil, muitas empresas produzem um defeito, retiram o defeito da linha de produção e a produção continua. Então, falar que vai parar a produção para avaliar não é tão simples assim. E aí, gente, quando nós não paramos, aí vem um custo. Tudo tem o seu custo-benefício. Quando nós mostramos esse gráfico aqui, esse gráfico fala um pouquinho sobre custo da não qualidade e com relação ao tempo, a detecção de defeitos. Quanto mais tarde nós detectarmos o defeito, mais caro ele fica. Se nós detectarmos o defeito quando ele surge, ele é praticamente zero. Só o custo da matéria-prima. No posto de trabalho seguinte, já tem um custo maior na linha de montagem, na inspeção final, durante o transporte e quando chega ao cliente. Custo de imagem. Então, não é só o custo de transporte, movimentação, pessoal, matéria-prima, tem um custo de imagem junto ao cliente. Então, isso é muito ruim. Por isso que quanto mais tarde nós detectamos os defeitos, mais caro fica para a nossa empresa. Bom, gente, nós então saímos da percepção, fomos para o modo de pensar, comportamento, tendo problemas, nós vamos resolvendo os problemas, encontrando as causas raízes, isso acaba virando um hábito, né? Vira um hábito porque nós temos uma intenção de fazer bem feito, nós temos responsabilidade para fazer e nós temos competência. O que é mais interessante é que se você não tiver responsabilidade, você faz um trabalho sem valor. Se você não tiver competência, faz um trabalho forçado. E se você não tiver competência, você faz um trabalho defeituoso. E intenção, se você não tiver uma boa intenção, você faz um trabalho forçado. Se você não tiver responsabilidade, você faz um trabalho sem valor. Essa é a combinação. E qual é o principal objetivo aqui? É ter os hábitos controlados. Ter intenção, ter responsabilidade e ter competência para a gente fazer as nossas atividades. Porque, como diz Aristóteles, a excelência não é um feito, e sim um hábito. Nós seremos bons naquilo que nós fazemos repetidas vezes. Então, não esqueçam isso. O Lean é muito de Lean na prática. Por isso que eu falo aqui de gestão prática para melhoria. O japonês fala muito disso, né? Daquilo que é o trabalho repetitivo, né? E com padrão. Bom, gente, saindo do hábito, nós caímos em cultura, né?
E essa cultura, como é que nós percebemos que a empresa ela tem uma cultura de resolver problemas? Quando ela cria um sistema de gerenciamento que realmente funciona, desde da operação até o nível mais alto. É só lembrando que no conceito, no modelo japonês, a pirâmide é invertida. As pessoas, os gerentes, diretores, presidente, eles estão na base da pirâmide. Porque numa cultura japonesa, o que é mais importante é a operação. Aqui que agrega valor para o cliente. Ok? Pessoal, um outro conceito muito importante dentro da cultura Lean é o Kaizen. O que é o Kaizen? Mudar para melhor. Nada mais é do que melhoria contínua. Essa palavra também é de origem japonesa e é da filosofia Lean, que busca sempre a melhoria contínua nos processos. Um outro ponto interessante na cultura japonesa é a questão da padronização. Pessoal, toda vez que se faz uma melhoria, nós precisamos de padronizar. Porque o padrão, ele define a melhor maneira, a maneira mais fácil e a maneira mais segura de executar uma tarefa ou uma atividade. O padrão é o parâmetro. O padrão é a base da melhoria no sistema japonês. E ele deve ser simples, ele deve ser claro e ele deve ser óbvio. Óbvio para quê? Para ser aplicado. Então, esse é o conceito do padrão, principalmente olhando a cultura japonesa. E o padrão, gente, ele, como eu disse, ele constitui a referência básica para treinamento, auditoria e diagnóstico, manter os níveis que nós já alcançamos e também é para melhoria, ele é uma referência para melhoria, como eu havia comentado. E, de uma certa forma, ele preserva o know-how, preserva o conhecimento. Ele sai daquele conhecimento tácito e fica no conhecimento explícito. É por isso que é importante nós termos as atividades padronizadas, porque vai garantir a parte de segurança, vai garantir a qualidade, a entrega, o custo, a parte de gerenciamento, a parte de gestão. Além disso, a motivação dos funcionários, porque sabe para onde que a empresa está indo. Faz com que as tarefas sejam mensuráveis, porque você consegue comparar a atividade com o padrão. Permite controlar o controle da variabilidade e fazer as ligações que teoricamente são óbvias, mas como eu disse, nem sempre tudo é óbvio, entre causa e efeito. O padrão, ele deve ser um documento único. Ele não deve ser um documento com várias versões. Ele é um documento único e compartilhado por todos. Não pode uma pessoa ter versão 1 e outra pessoa ter versão 2. Tem que estar todos na mesma versão. O padrão tem que ser único. Pode ser complementado pela lição de um ponto. Ou seja, quando se tenha um processo onde que teve uma melhoria, você pode ir lá e fazer uma atualização do padrão. O padrão é um documento vivo, mas é importante, como eu disse, ele precisa de ser único. Ele pode ter várias versões, mas desde que todos tenham a última versão, né? E é a expressão da melhor prática, quando fala de lição de um ponto, é a expressão da melhor prática e é conhecida para executar em detalhe uma determinada tarefa. Bom, a criação do padrão, ela também passa pelo processo do DMAICS. Toda vez que nós fizermos uma melhoria, vai passar por uma melhoria contínua, não se deve falar de uma melhoria sem ter a padronização. Porque o padrão, ele passa por esse processo de definir, de medir, de analisar, implementar, checar e, por último, o próprio padronizar. Então, por que nós temos que criar o padrão? A falta de padrão, padrões incompletos, padrões existentes, nós temos que avaliar se os padrões estão contemplando todas as atividades, né? Medir, esse é o passo da coleta de dados para medir o estado atual do processo, onde estamos, né? A condição inicial pode
pode usar dados existentes ou a partir de novos dados. Então, essa fase de medição, ela é muito importante. Todas as fases são importantes. A fase de definição, a fase de medição, e aí entramos na fase de análise, porque quando a gente define bem e faz a medição, facilita muito o processo de análise, né? Nós vamos analisar os gaps, definir a melhor forma de fazer para atingir o resultado. Então, é a fase de análise, formalizar o padrão de uma maneira a facilitar a comunicação. E depois, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos informar, treinar e aplicar o novo padrão, implantando as ações, que é o processo de implantação. Criar um plano detalhado de implementação para que possamos realmente implantar todas as ações que foram levantadas. E aí, depois da implantação, nós vamos testar o nosso padrão. Nós vamos checar se o nosso padrão ele realmente trouxe benefícios, né? E com isso, trazendo benefício, foi certificado que está funcionando, nós vamos padronizar. E olha que interessante que o ciclo do DMAICS, ele traz o S como se fosse segurando a roda. E como é que ele segura a roda? Através da padronização. Padrões são criados por aqueles que os aplicarão. Ah, pessoal, isso aqui é uma dica muito interessante. O padrão tem que ser feito pelas pessoas que realmente executam. Durante um Kaizen. Kaizen é um evento, pode ser um Kaizen de 3 dias, de 5 dias, fala-se muito da semana Kaizen, de fazer uma reunião em equipe para realmente definir a padronização. Padrões são formalizados pelo departamento de engenharia e pelo líder da equipe. São formalizados, mas eles são criados pelo pessoal da operação. Eles são validados pelo supervisor, isso depende de cada empresa, mas aqui é só um exemplo. Eles são validados pelo supervisor de produção e pelos departamentos de engenharia e de qualidade. Isso depende de cada empresa, mas isso aqui é só um exemplo. Ok? Gente, outro ponto importante na cultura japonesa é a questão do gestão visual, do poder da gestão visual. A gestão visual, ela tem que ser, de uma certa forma, ela tem que facilitar a tomada de decisão. Então, os padrões japoneses são muitos visuais, muitos visuais. Então, assim, eles facilitam bastante, porque não fica só escrito. É só bater o olho na figura, você consegue realmente identificar uma ação, se está certo ou se está errado, e qual a decisão que você ou que nós vamos tomar a partir de um direcionamento. Então, ou seja, a gestão visual ajuda bastante na tomada de decisão. Outro ponto importante da questão da padronização, olha que interessante, o padrão, ele reduz a variabilidade. Toda vez que nós fazemos uma mudança, provavelmente a gente tem esses resultados. E o padrão ajuda a voltar à situação normal, né? O trabalho padronizado para assegurar o funcionamento do nominal, ou seja, daquilo que é o normal, e proteger das várias funções da variabilidade. Isso para quê? Para que se permita entender, compartilhar e aplicar o que é o funcionamento nominal. O movimento precisa ser objetivo e claramente definido. Bom, pessoal, esse é o pilar, um dos conteúdos do pilar propósito, né? O pilar propósito, ele nos ajuda a dar a direção para a empresa, né? Ele parte da necessidade lá do cliente, por isso que eu falei que nós temos que saber qual que é a necessidade do cliente, para nós fazermos as mudanças no nosso processo, sempre com foco do cliente. E aí nós mudamos os nossos processos para eliminar desperdícios. Que essa é a cultura do japonês, de eliminar desperdício, e, por consequência, nós temos uma empresa enxuta, uma empresa onde aquilo que agrega valor está mais evidente, né? Então, nós temos que, a todo momento, buscar essa eliminação de desperdício. E o propósito, ele nos ajuda muito
na questão da direção, porque é como se você estivesse dirigindo um carro sem painel, né? Eu gosto de citar muito esse exemplo. Quando você não tem propósito ou você não tem os controles, você dirige, mas dirige com você não sabe até onde que você vai, porque o carro pode acabar a gasolina, você pode ser parado numa blitz. Então, esse pilar propósito é o pilar da direção. Esse é coloca todos os colaboradores na mesma página, na mesma direção, no mesmo foco, pensando sempre no cliente. Qual que é a necessidade do cliente? E em cima da necessidade do cliente, nós vamos buscar a eliminação dos desperdícios e melhorar os nossos processos internos. Bom, isso é para a aula de hoje. Obrigado a todos e todas que participam, que estão assistindo essa aula. Espero que seja proveitosa e que vocês possam fazer uso dessa cultura que cada vez mais cresce pelo mundo. Grande abraço para vocês.